tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula dos estudos continuados em matemática. Eu sou a professora Daiane Ramos, eu sou licenciada em matemática, doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. Hoje nós vamos falar sobre assuntos da estatística e da probabilidade. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Rosseto, eu também sou licenciada em matemática e mestre em ensino de ciências e educação matemática e atualmente doutoranda nesse mesmo programa aqui pela Universidade Estadual de Londrina. Hoje, então, como a professora Daiane falou, o assunto da nossa aula é probabilidade estatística. Então, nós vamos falar aí de alguns assuntos, de alguns conceitos importantes da estatística e tratar de alguns exemplos da probabilidade. Lembrando que nós temos aí o Skype, a Camila Fogaça, né? Ela vai estar mediando, então, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, envie pelo Skype ali naquele canal de comunicação. Então, é camila.fogaca@croton.com.br. Ok? Então, agora nós vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O primeiro deles é apresentar alguns conceitos de estatística. Quais são esses conceitos? Nós vamos ver o que é uma média aritmética. Então, acredito que vocês já tenham ouvido falar e já tenham se deparado com situações em que você precisa calcular a média de algum exemplo, de alguma situação. Então, nós vamos ver aí o que é essa média aritmética. Vamos ver o que são tabelas e o que são gráficos. Vamos construir tabelas, vamos construir gráficos. Então, nós vamos ver aí quais são os gráficos mais utilizados quando nós temos algumas informações que precisam ser apresentadas de forma mais visual. E também vamos falar de probabilidade. Então, qual é a probabilidade de um evento acontecer? Qual que é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? Então, acredito que você deve estar se fazendo essa pergunta, né? Qual que é a probabilidade disso acontecer? E também nós vamos ver a construção e a interpretação de tabelas e gráficos. E aí, então, nós temos um questionamento. Você acredita que o termo estatística é novo? Você já deve ter ouvido falar em estatística. Mas será que é novo? Professora Daiane, esse é um termo novo? A ideia relacionada à estatística, ela não é nova, ela é muito antiga, ela data de 3.000 anos antes de Cristo. As pessoas utilizavam a ideia da estatística, né? A palavra estatística, ela está relacionada à palavra latina status, que vem de estado. E como que eles utilizavam essa estatística naquela época? Para censo, ou seja, contagem de pessoas. Foi daí que surgiu a ideia da estatística. Acompanhe no quadro informações sobre a origem dessa palavra, né? Então, a palavra estatística, como eu disse, ela está associada à palavra latina status. E há indícios, veja, que em 3.000 anos antes de Cristo já se faziam censos na Babilônia, China e Egito. Até mesmo livros da Bíblia fazem referência à instrução dada a Moisés para que se fizesse um levantamento dos homens de Israel que estivessem aptos para guerrear. Então, como você pode ver, a estatística ela está relacionada a essa ideia de levantamento. Como eu disse, a palavra estatística, como a gente conhece hoje, ela foi usada pela primeira vez em alemão e foi por volta de 1748, né? Statistik, que foi utilizada, né, traduzindo para o português estatística. Então, observe que a ideia da estatística ela é muito antiga e ela era utilizada para levantamento das pessoas aptas para guerrear, levantamento da quantidade de comida disponível, né, relacionada a essa ideia de contagem. Mas o que é essa estatística, né? Como que a gente pode definir a estatística? Acompanhe no quadro. A estatística é a ciência que tem como objetivo, veja, orientar a coleta, o resumo, a apresentação, a análise e a interpretação dos dados coletados. Então, a estatística ela está preocupada com tudo isso, né? Eu não vou só coletar os dados por meio de uma pesquisa, não. Nós vamos interpretar, analisar esses dados, né? Então, ela engloba todas essas ações e não simplesmente a ação como era feito lá 3.000 anos antes de Cristo, de ela fazer um levantamento. A gente faz um levantamento, mas a gente analisa, a gente vai interpretar esses dados. E a estatística, como
como essa ciência, né, ela é dividida em 3 outros tipos, né? A gente pode falar em 3 outras grandes áreas da estatística. Então, a gente tem a estatística como uma área maior e 3 outras. Quais são essas? A estatística descritiva, como o próprio nome já diz, ela vai descrever algo. Então, a estatística descritiva, ela está preocupada com a descrição, análise e interpretação de dados. A estatística probabilística, o nome dela também já nos dá uma ideia, né, do que ela está preocupada. Ela está preocupada com a teoria das probabilidades. E o que é essa probabilidade? Ela vai estudar a incerteza associada a fenômenos aleatórios, como, por exemplo, ganhar na loteria, né? Isso é um fenômeno aleatório e a probabilidade ela se preocupa em estudar esses fenômenos, né? E, por fim, a estatística inferencial, que é um processo que vai utilizar os dados obtidos a partir de amostras para fazer estimativas ou testar hipóteses sobre características da população. Então, a inferencial, ela parte da amostra para fazer conclusões, para prestar ideias, né, a respeito da população. Então, esses são os 3 tipos de estatística. Você já percebeu que a estatística, a ideia relacionada à estatística, ela é antiga, né? Ela vem com essa ideia de levantamento. Já vimos o que é a estatística e nós temos a seguinte pergunta para você. Como que a estatística ela está presente no seu dia a dia? Como que você vê a estatística presente nas suas ações do dia a dia, seja no seu trabalho, na faculdade, em casa? Como que você vê essa estatística? Daqui a pouco a gente retorna para discutir a respeito de como a estatística ela está presente no seu dia a dia.
Bom, então foi questionado a você onde que a estatística ela está presente no nosso dia a dia. Nós podemos pensar em várias situações. Uma delas é da eleição. Então, quando tem aí pesquisas eleitorais com relação à opção de presidente, seja de prefeito, vereador ou qualquer tipo assim de pesquisa que estamos falando. Um outro tipo é quando a intenção, aí estamos falando de intenção de votos, né? A escolha de presidente, como eu acabei de falar. Também podemos pensar no outro exemplo com relação à escolha de roupas. Muitas pessoas fazem pesquisas para saber qual que é o estilo de roupa, qual que é a preferência por cores, por modelos. Então, são opções, né, que as pessoas pesquisam para saber qual que é a intenção, qual que é a principal escolha das pessoas. Um outro exemplo também é previsão do tempo. São feitas pesquisas em cima desse assunto para saber qual vai ser a previsão do tempo. Dentre tantos outros exemplos, né, que nós podemos aí analisar que a estatística ela está presente no nosso dia a dia. Às vezes nós nem imaginamos que aquilo que nós estamos fazendo, ou seja, às vezes só de ir lá no mercado e você fazer pesquisas de preço, nós estamos utilizando a estatística. Então você vai em um mercado, verifica o preço da cesta básica, por exemplo, você vai em outro, então você vai realizando pesquisas, você vai fazendo anotações e você vai ao final fazer uma análise. Qual será o mercado mais vantajoso para eu comprar? Então, a gente acaba utilizando a estatística no nosso dia a dia e às vezes a gente não sabe que está tratando ou trabalhando com a estatística. Um outro exemplo também é com relação ao trânsito. Muitas empresas utilizam a estatística para fazer essa análise. Então, você tem lá um trânsito intenso. Vamos pensar na cidade de São Paulo. Ela tem um trânsito intenso. Então, por meio dessa pesquisa, por meio dessas inferências, como a professora Daiane já comentou, nós temos aí dados, informações que são coletadas, são resumidas, são apresentadas e são analisadas, para que no final você tenha lá qual será a avenida, qual que é a BR, qual que é a rota, né, que está mais movimentada ou que tem menos movimento. Então, a estatística ela está presente em todas essas situações que eu acabei de comentar. Mas um outro questionamento, você acha que para determinar qual que é a avenida que tem um trânsito mais intenso, quem está realizando essa pesquisa vai pesquisar pessoa por pessoa? Ou vamos pensar no exemplo da eleição. Vai ter aí uma eleição para presidente e quer saber qual que é o candidato que está na frente. Você acredita que vai ser pesquisado ou entrevistado toda a população para saber qual que é esse candidato? Não. E aí, quando não realiza essa entrevista com todos, por exemplo, do Brasil, vamos pensar aí no Brasil, quando não realiza toda a entrevista ou a pesquisa com todos esses da população, nós selecionamos amostras. Esses, então, são dois conceitos importantes da estatística, a população e a amostra. Então, quando não é realizado a pesquisa com toda a população, é selecionada uma amostra. Então, por meio da amostragem, seleciona-se uma amostra e essa amostra ela tem que ser representativa, ela vai representar, ela vai trazer informações de toda a população. Vejamos mais detalhes no quadro. A estatística, ela trabalha com dados, os quais podem ser obtidos por meio de uma população ou de uma amostra. Essa imagem, então, ela retrata bem isso que eu acabei de comentar. Então, a gente pode pensar a população, aqui no caso o globo, né, a população mundial, e a amostra como sendo uma parte dessa população. E quando a gente fala em amostra, essa amostra ela tem que ser representativa. Ela não é selecionada de qualquer forma. Ela é feita por meio de amostragem. Então, quando é feita essa amostragem, que aí nós temos vários tipos de amostragem,
Por quê? Porque essa amostra ela precisa representar toda a população. Ela precisa conservar as características, eu preciso fazer essa pesquisa, fazer uma análise, representar de forma clara, de forma objetiva, todas essas características da minha população. Então, esses são dois conceitos bem importantes da estatística, a população e a amostra. Mas quando a gente tem uma amostra, como será que a gente pode fazer a organização desses dados, dessas informações? E é isso que nós vamos ver agora. Nós trouxemos um exemplo para você, em que nós temos ali a amostragem, né? Então, uma amostra de algumas informações e nós vamos ver como que a gente pode organizar. Então, se eu tenho uma população e eu não dou conta de pesquisar ou de entrevistar toda aquela população, eu vou utilizar uma amostra, que é uma parte daquela população. Tudo bem, eu já tenho uma amostra, uma parte, eu tenho algumas informações, mas como que eu vou organizar? O que que eu vou fazer com essas informações que eu tenho? Vamos ver esse exemplo para ver como que nós podemos tratar isso? Então, nesse exemplo diz o seguinte, o Fábio, ele realizou uma pesquisa para saber o estilo musical dos seus colegas de trabalho. Segue as informações que ele coletou. Então, nós temos aqui um quadro com todas as informações coletadas pelo Fábio. Então, quais são esses estilos musicais coletados nessa pesquisa? Na Câmara de Documentos, nós temos essa tabela maior, então, que você pode ali visualizar com a professora Daiane. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos organizar essas informações. Mas como que nós vamos fazer essa organização? Nós vamos organizar essas informações em forma de tabela. Então, quando eu comentei lá da população, da amostra e uma organização, então, um tipo de organizar as informações é por meio de tabela. E aí, como que nós vamos organizar? Nós vamos organizar em estilo musical e em frequência. O estilo musical é cada um daqueles estilos que o Fábio pesquisou com os seus colegas de trabalho. E aí a professora Daiane vai falar mais para a gente a respeito disso. Como a professora Aline nos disse, nós temos então aqui na Câmara de Documentos aquele quadro, né, com as informações referentes ao estilo musical que o Fábio pesquisou, né? E quais são os estilos que nós temos? Nós temos o estilo rock, sertanejo, MPB e funk. Como a professora Aline disse, nós vamos organizar essa tabela, né, esses dados em uma tabela. Perceba que o rock, ele aparece aqui também. Então, o rock, ele aparece mais de uma vez. Então, nós vamos contar qual que é a frequência do estilo musical rock. Essa frequência é quantas vezes a palavra rock ela vai aparecer, quantas vezes o estilo musical rock vai aparecer. Então, nós temos aqui 1, 2, vamos ver aqui nessa linha não temos mais nenhum, 3, 4, 5, 6, estilo musical rock, nós temos mais um, 7 aqui. Então, a gente tem que contar quantos são os estilos musicais que aparecem, quantas vezes o estilo musical rock aparece. Então, qual que é a frequência dele? 7, conforme a gente pode ver no quadro com a professora. Voltando aqui à Câmara de Documentos, nós temos então o próximo estilo, sertanejo. Então, vamos lá, o próximo estilo nosso, vamos para o MPB. Então, vamos aqui contar quantas vezes o MPB aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o estilo MPB, ele aparece 8 vezes na nossa tabela, conforme a professora Aline está mostrando ali no quadro. O próximo estilo que nós vamos olhar é o sertanejo. Então, aqui, ó, o sertanejo é a primeira vez que ele aparece. 1, na próxima linha, nenhuma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, o estilo sertanejo aparece 11 vezes. Agora, qual o estilo que falta? Falta o estilo funk. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 vezes que o estilo funk aparece. Ah, professora, como é que eu sei que eu coloquei todos os estilos musicais na tabela? Observe aqui na câmera que eu fui riscando os estilos musicais que a gente foi trabalhando. E observe que não tem nenhum estilo musical que não está riscado. Então, uma forma de você analisar para ver se colocou tudo que estava na tabela, se você organizou todos esses dados na tabela, é ir riscando. Ou ainda, quantos estilos musicais nós temos? Nós temos uma tabela com 4 colunas e quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4, nós temos 32 estilos musicais. Como que a gente pode saber se está certo? A professora Aline vai mostrar pra gente. Então, quando a professora Daiane contou lá, fazendo, né, a quantidade de linha pela quantidade de coluna. E se nós somarmos aqui a frequência do rock mais a do MPB, mais a do sertanejo, mais a do funk, nós temos aí um total de estilos musicais, né, de escolhas de preferência, de 32. Então, essas são os estilos, né, a quantidade de vezes que aqueles 4 estilos musicais apareceram naquele quadro que o Fábio, ele anotou. O tipo de frequência que nós acabamos de ver, ela é chamada de uma frequência simples, que é apenas pela contagem que nós fazemos, como a professora Dani foi fazendo. Ela contava e anotava na tabela ali a quantidade de vezes que apareceu. Nós damos nome a essa frequência, sem contar que nós temos outros tipos de frequência que podem ser analisados. E é isso que nós vamos ver agora, os 2 tipos de frequência. A primeira, que foi aquela frequência que nós acabamos de completar na tabela, é chamado de frequência simples ou absoluta. Então, você pode encontrar dessas 2 formas, chamada de frequência simples ou frequência absoluta. Mas o que é essa frequência? É o valor que representa o número de dados de uma classe. Então, é a quantidade de vezes que aquele estilo musical ou que aquele determinado dado apareceu. Então, esse é o tipo de frequência relativa ou absoluta. De simples ou absoluta. E a frequência relativa? A frequência relativa, ela é a porcentagem entre a frequência simples e a frequência total. Então, aqui a frequência relativa, ela é apresentada em forma de porcentagem. Então, nós podemos pensar na razão entre a frequência simples e a frequência total. E a frequência relativa, ela pode ser apresentada tanto na forma decimal, como em forma de porcentagem. Então, ela vai auxiliar, por exemplo, quando nós estivermos trabalhando com um tipo de gráfico, que é o gráfico dos setores. E aí nós vamos ver no decorrer da nossa aula quais são esses exemplos, né? Quais são esses exemplos que nós temos. No exemplo anterior, nós vimos, né, a frequência absoluta. Agora, a professora Aline nos mostrou um outro tipo de frequência, né, que é a frequência relativa. Essa frequência, então, nós vamos calcular. Como que a gente calcula? Utilizando a razão, né, entre a frequência absoluta e todo o conjunto de dados que nós temos. Lembrando que essa frequência ela pode estar em porcentagem ou não. Então, vamos agora calcular a frequência relativa, né, do exemplo anterior. Acompanhe no quadro. Então, nós temos aqui, no exemplo anterior, nós tínhamos esses estilos musicais, né? Rock, MPB, sertanejo e funk. O que acontece? A gente viu que o rock, ele tem uma frequência absoluta de 7 pessoas. O MPB, 8, o sertanejo, 11 e o funk, 6. Nós vimos que esse total aqui é de quanto? É de 32. Então, agora nós temos que calcular qual que é a frequência relativa de cada um desses estilos musicais. Como que nós podemos fazer isso? Nós vamos pegar a frequência absoluta e dividir pelo total de dados que nós temos. Então, para encontrar a frequência relativa do rock, então, a frequência relativa, ela vai ser dada por 7, que é a frequência absoluta, dividido por 32. E aqui nós vamos ter o auxílio da calculadora com a professora Aline. Bom, então, aqui eu vou fazer então aquela divisão que a professora Daiane escreveu no quadro.
7 dividido por 32. 0,21875. Essa, então, é a frequência relativa na forma decimal. Só que a gente pode, né, aproximar essa frequência, né, para, por exemplo, 0,21888, por exemplo, com 4 casas decimais. Mas aqui a gente tem a frequência na forma decimal. E se a gente quisesse essa frequência na forma de porcentagem? Basta que a gente multiplique esse valor por 100. Multiplicando por 100, nós vamos ter a frequência de 21,88%. Então, essa daqui é a frequência relativa, né, do estilo musical rock. Como que a gente vai fazer a frequência relativa do estilo MPB? Então, vou fazer aqui num quadro branco para você. O estilo do MPB, nós vamos fazer 8 dividido por 32, que a professora Aline vai fazer na calculadora pra gente. 8 dividido por 32, 0,25. Essa frequência é a frequência na forma decimal. Para a gente tê-la na forma de porcentagem, basta que a gente multiplique por 100. Então, nós vamos obter 25%. Então, essa é a frequência relativa, né, do MPB. O próximo, nós vamos fazer o mesmo processo. Agora, a gente vai fazer 11 dividido por 32. Então, vamos lá. 11 dividido por 32. A professora Aline vai nos mostrar quanto é isso na câmera de documentos. 11 dividido por 32. 0,34375. Então, a gente pode aqui também aproximar. A professora falou que é 0,34375. Então, a gente pode aproximar para 3438. Multiplicando por 100, nós vamos ter o valor de 34,38%. Aqui, então, completando a nossa tabela, nós vamos ter 34,38%. E agora nós vamos ao último estilo musical e a sua frequência relativa. 6 dividido por 32. Aqui, né, a frequência relativa. A professora Aline vai nos mostrar quanto é. 6 dividido por 32. 0,1875. 0,1875. Multiplicando por 100, nós vamos obter 18,75, né? Então, a gente vai agora completar a nossa última linha da nossa tabela. 18,75. Algo que você precisa se atentar. Quando você soma a frequência relativa, quanto que tem que dar o valor total? O valor total ele tem que dar 100%. Mas a gente pode ser que você encontre um valor aqui um pouquinho maior que 1, por exemplo, 100,5, 101. Ah, professora, mas está errado? Não. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa das aproximações. A gente não aproximou esse valor e esse valor. Então, devido a essas aproximações, pode ser que quando você some todos aqueles valores ali, dê um valor diferente, dê um valor maior que 100. Mas aí é que tá, tem que dar um valor próximo de 100. Não pode dar, por exemplo, 110. Não, tá errado. Tem que dar 100,5, 100,8, 101. São valores bem próximos que você justifica pelo fato do arredondamento que você faz. Então, frequência absoluta, eu conto na minha tabela quantos dados tem, quantas vezes que aquele dado apareceu. Frequência relativa, eu vou fazer uma divisão de quantas vezes ele apareceu pelo total de dados. Observe que se pedir em porcentagem, ainda você tem que multiplicar esse valor por 100. E pensando nisso, né, de acordo com tudo que a gente viu até o momento, eu tenho a seguinte atividade para você. A Alessandra, ela realizou uma pesquisa para saber o tipo de filme que seus amigos gostam. E ela teve essas informações que está nesse quadro, né? E a gente queria que você, com base nas informações, né, completasse a tabela. Então, você vai completar uma tabela que é o tipo de filme que os amigos da Alessandra gostam. Então, aqui você irá colocar qual que é o tipo de filme, a frequência absoluta e a frequência relativa. Daqui a pouco a gente retorna, então, para fazer essa tabela.
Então, agora nós precisamos resolver essa atividade que a professora Daiane propôs. Nós temos ali um quadro com algumas informações que são, que foi a pesquisa, né, do tipo de filme que os amigos da Alessandra gostam. Então, nós temos ali ação, romance, comédia, animação, aventura. São esses 5 tipos de filme. E nós vamos precisar completar aquela tabela, colocando a frequência absoluta e a frequência relativa. Lembrando que a frequência absoluta são as observações. Então, quantas vezes aquele tipo de filme ele apareceu? Aí nós vamos fazer a anotação lá na tabela. E depois que fizermos todas as anotações, nós vamos calcular a frequência relativa, que é a relação da frequência absoluta sobre a frequência total que nós temos de todas aquelas informações. Vamos então ao quadro completar aquela tabela. Então, primeiro, nós vamos escrever ali o tipo de filme. O primeiro tipo de filme que nós podemos anotar é a ação, que é o que foi ali que nós temos na tabela. E na Câmara de Documentos, a professora Daiane vai fazer a contagem para a gente. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem aquela tabela e vamos contar, então, quantas vezes o tipo de filme ação aparece. Então, vamos usar aquela tática, vamos riscar quando aparece a palavra ação. Então, ação, nessa linha não aparece mais, 1, 2, na terceira linha não aparece, 3, na quarta linha não aparece, 4, 5. Então, o estilo de filme ação aparece 5 vezes. Então, eu venho aqui na tabela e na frequência absoluta, que foi a quantidade de vezes que apareceu aquele tipo de filme, eu anoto o número 5. Vamos primeiro, então, anotar todos os tipos de filme e a frequência absoluta e, ao final, nós fazemos a frequência relativa. Qual que é o outro tipo de filme que aparece, professora Daiane? Romance. Então, vamos lá. 1, 2, aqui pulei 1, olha, 3, 4, 5, 6, do estilo de filme romance, então aparece 6 vezes. Então, aqui na frequência absoluta, eu vou colocar o número 6, que foi a quantidade de vezes que a professora Daiane contou no quadro. O próximo tipo de filme que nós temos é comédia. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o tipo de filme comédia aparece 5 vezes. Então, aqui eu venho na tabela e coloco na frequência absoluta de comédia o número 5. E por fim, nós temos ainda a animação. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui a animação com 4 vezes. E ainda nós temos ainda um tipo de filme ainda, como a gente pode ver, olha, em toda a nossa tabela nós temos um ainda que não está riscado, que é a aventura. Então, a aventura quantas vezes aparece? 1 vez. Então, eu vim aqui e acrescentei, né, aventura 1 vez. Você pode estar se perguntando, será que faria diferença eu mudar a ordem dos tipos de filme? Não, não faria. Você poderia começar, por exemplo, contar do aventura. Mas o que é importante? Se você anotasse como primeiro tipo de filme aventura, você precisaria colocar a frequência absoluta correspondente à aventura, que é um 1. Por que 1? Porque foi a quantidade de vezes que esse tipo de filme apareceu no quadro que a professora Daiane estava ali contando pra gente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a frequência relativa de cada um desses filmes. Como? Vocês já viram, então, com a professora Daiane, que a frequência relativa nós calculamos como? Nós calculamos pela razão da frequência absoluta pela frequência total. Mas qual é a frequência total dessa... Qual que, então, é a quantidade de amigos que responderam essa pesquisa para a professora Alessandra? Como que eu posso identificar isso, professora Daiane? Uma das formas que você tem para identificar é aqui olhando na nossa tabela. Então, o que nós temos aqui? A gente tem quantas linhas e quantas colunas nessa tabela? A gente tem 3 colunas e quantas linhas? 1, 2, aqui, 3, 4, 5, 6,
7. Como que a gente descobre quantos estilos musicais? Basta que, estilo de filme, perdão. Basta que a gente faça 3 vezes 7, ou seja, 3 colunas e em cada coluna nós temos 7 linhas, sendo 21. Outra forma também é somando toda a frequência absoluta que a gente tem na tabela com a professora Aline. Então, ó, quando nós fazemos aqui a soma de todas essas frequências absolutas, então aqui quando eu somo 5 mais 6, 11, mais 5, 16, mais 4, 20, mais 1, 21. Então, correspondeu ao valor que a professora Daiane mostrou pra gente ali na coluna. E agora nós vamos anotar na tabela qual é a frequência relativa. Como que eu calculo? Pela razão da frequência absoluta de cada tipo de filme sobre a frequência total, que no nosso caso ali é 21. Então, a primeira frequência é a ação. Como que nós vamos fazer? Nós vamos anotar o 5, que é a frequência absoluta, dividido pelo total, que é 21. E essa operação a professora Daiane vai fazer na calculadora pra gente. Então, aqui, 5 dividido por 21, nós vamos obter um valor de 0,23809, que a gente pode aproximar ali, escrevendo 0,2381. Então, 0,2381. Essa é a forma decimal, mas a gente pode representar essa frequência relativa em forma de porcentagem. A professora Daiane já mostrou pra gente. Como que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar esse valor por 100. Multiplicando, então, 0,2381 por 100, nós vamos ter 23,81%. O outro tipo de filme que nós temos é o romance. Como que nós vamos anotar? Qual que vai ser a frequência relativa? Nós vamos fazer utilizando a mesma ideia. Eu vou pegar a frequência absoluta, que é 6, e dividir por 21. E esse cálculo a professora Daiane vai fazer na calculadora então, pra aqui, gente. 6 dividido por 21, nós vamos obter um valor de 0,2857. Isso, então, ó, 0,2857. Nós podemos, então, anotar esse valor, 0,2857. Multiplicando por 100, nós vamos ter a frequência relativa em forma de porcentagem, sendo 28,57%. E o outro tipo de filme é comédia, tendo uma frequência absoluta de 5. E para determinarmos a frequência relativa, nós vamos pegar a frequência absoluta 5 e dividir por 21, que é a frequência total. Que esse cálculo a gente já fez ali no ação, né? No ação a gente tinha a mesma frequência absoluta 5, então a gente vai dividir 5 por 21, a gente já sabe qual que é essa resposta, né? Que a professora Aline tá mostrando pra gente no quadro. Então, eu vou apenas copiar ali o valor, que é 23,81%. Para animação, nós vamos fazer a frequência absoluta, que é 4, dividido por 21. E a professora Daiane vai fazer na calculadora. Então, 4 dividido por 21, nós vamos obter 0,1905 aproximadamente. Isso, então, utilizando esse valor 0,1905 e multiplicando por 100, nós temos quanto? 19,05%. E o último tipo de filme é aventura, tendo uma frequência absoluta de 1. Então, nós precisamos encontrar a frequência relativa fazendo a frequência absoluta, que é 1, dividido por 21, e vai ser feito na calculadora. Então, 1 dividido por 21, nós vamos obter 0,0476 aproximadamente. Isso, então 0,0476. Multiplicando esse valor por 100, nós temos então aqui 4,76%. E assim, nós completamos a nossa tabela, tanto com a frequência absoluta, quanto com a frequência relativa. Lembrando que a frequência relativa, quando nós somarmos todas essas frequências,
muitas vezes acaba sendo um pouco mais que 100%, como a professora Daiane falou. Então, em alguns casos, a gente acaba fazendo arredondamentos nessas casas decimais para conseguirmos que dê aí esse 100%. Essa é uma forma de organização que nós fizemos. Então, nós tínhamos ali um quadro com algumas amostras, com alguns resultados de pesquisa, que a gente pode chamar de amostra. E essas amostras, elas foram organizadas em uma tabela. Então, nós fizemos aí essa tabela organizando o tipo de cada coisa que nós tínhamos, organizando com a sua frequência absoluta e a sua frequência relativa. No quadro eu tenho um questionamento para você. A outra forma de organizar essas informações, então nós vimos aí a tabela, mas será que a gente tem outra maneira de organizar essas informações, professora Daiane? Tem sim, e uma outra forma são os gráficos. Você provavelmente já se deparou com algum gráfico de algum tipo no seu dia a dia, seja nos telejornais, seja em jornais, seja na internet, né? Nós temos alguns tipos de gráfico e esses gráficos, eles nos auxiliam, né? Na organização desses dados, trabalhar os dados que nós temos, né, com gráficos tem suas vantagens. Mas o que é esse gráfico? Acompanhe no quadro o que são. Então, o gráfico, ele apresenta a frequência absoluta ou relativa, ou seja, quantas observações ou a fração de observações para um dado valor da variável um estudo. O que é essa variável? A variável aqui nós estamos entendendo como dados. São aqueles dados que nós encontramos, que nós pesquisamos. E por que a gente trabalha com os gráficos? Veja, os gráficos eles nos ajudam a evidenciar os dados de uma pesquisa e vai facilitar a interpretação destes. Também nos dá uma rápida impressão visual da distribuição dos dados. Alguns gráficos, você só dando uma rápida olhada, você já tem uma noção, né, sobre qual dado que aparece mais, qual dado que aparece menos, se eu somar todos, qual que vai ser, se eu somar uma parte, qual que parte é superior à outra. Então, os gráficos eles podem nos auxiliar nesse ponto também. E você pode agrupar uma grande quantidade de dados de forma simples e clara. Então, os gráficos, ele tem essa característica, né? Então eu vou relacionar, eu vou organizar os meus dados, né, de acordo com esses gráficos. E esses gráficos, eles podem ser de alguns tipos. Então, nós temos o gráfico de barras, o gráfico de colunas, o gráfico de setores, o gráfico de linhas, histograma, pictograma. Eu tenho cada tipo de gráfico, ele tem uma característica. Nós trouxemos para você 3 tipos desses gráficos, né? E o primeiro dele é o gráfico de colunas ou barras. E o que esse gráfico diz? É a representação de uma série por meio de retângulos. Você provavelmente já se deparou com algum tipo desse gráfico na internet, nas revistas, nos telejornais, né? E o que esse gráfico ele diz? Esses retângulos eles são dispostos verticalmente, quando em colunas, ou horizontalmente, quando em barras. E o que acontece? Quando esses gráficos eles são em colunas, os retângulos têm a mesma base e as alturas são proporcionais aos respectivos dados, que eu vou mostrar aqui para você nesse exemplo. Aqui a gente tem um gráfico, né, de colunas. Por que é um gráfico de colunas? Porque as colunas elas estão dispostas verticalmente. E o que falou na informação? Que quando eu tenho esse tipo de gráfico, a minha base, todos os retângulos, eles têm a mesma base. Observe, aqui nós temos o gráfico que está representando o uso do cinto de segurança, né? Com a frequência dele. Então, aqui eu tenho se a pessoa usa, se ela nunca usa, se ela raramente usa, às vezes usa, maioria das vezes ou sempre. E aqui a gente tem a frequência que essa resposta ela apareceu na pesquisa. Observe que a base do retângulo, né, que está representando as pessoas que nunca usaram cinto de segurança, é igual à base das pessoas que raramente usaram, que é igual à base dos retângulos das pessoas que às vezes usam, que é igual à da maioria das vezes, que é igual às pessoas que sempre usam. O que está variando? Está variando a altura desses retângulos. E essa altura, ela representa a frequência. Observe que quem nunca usou o cinto de segurança está um pouquinho acima de 100%. Quem sempre usa, olhe, quantas pessoas sempre usam? Nós temos aqui a frequência de 500 pessoas. Então, 500 pessoas que fizeram essa pesquisa, elas sempre
usam o cinto de segurança. Então, nós vimos aqui o gráfico de colunas. Como que eu sei que o gráfico é de colunas? Porque as colunas, elas estão dispostas verticalmente. E quando a gente tem as barras, né, dispostas horizontalmente, nós temos o gráfico de barras. Acompanhe no quadro. Então, no gráfico de barras, o que acontece? Quando em barras, os retângulos, eles têm a mesma altura e os comprimentos que são proporcionais aos respectivos dados. Nós temos aqui um exemplo na câmera de documentos. Então, observe aqui, esse gráfico ele está representando o desempenho em matemática. O que aqui a gente tem um gráfico de barras. Por quê? As barras elas estão dispostas verticalmente. Observe que a altura da barra das pessoas que têm um ótimo desempenho em matemática é igual à altura que tem um bom desempenho, que é igual a que tem um desempenho regular, que é igual a quem tem um desempenho ruim. Mas, pelo contrário do gráfico de colunas, o que está variando aqui? O que está variando é o comprimento dos retângulos, né? Então, a altura é a mesma, mas o que varia é o comprimento. E esse comprimento ele está relacionado à frequência, né? Que esse comportamento, que esse tipo de dado, ele apareceu. Então, esses são os dois tipos, né, de gráficos que nós temos. E nós temos um outro tipo de gráfico que a professora Aline irá nos apresentar. Outro tipo de gráfico que nós vamos conhecer na aula de hoje é o gráfico de setores, ou também chamado gráfico de pizzas. Lembra que nós acabamos de ver ali naquela tabela que nós tínhamos frequência absoluta e a frequência relativa? Essa frequência relativa nós utilizamos para construir esses gráficos de setores, ou também chamado gráfico de pizza. Vamos ver detalhes no quadro. Os gráficos de setores circular, cujas fatias somadas chegam a 100%, é um dos métodos mais simples de apresentação gráfica. Então, aqui nós temos um exemplo, então, desse, né, uma imagem que tem o gráfico de setor. E qual outra informação nós temos? Eles são particularmente úteis para mostrar as diferenças em frequências ou porcentagens entre as categorias de variável de nível nominal. Nós temos aqui, então, um exemplo de um gráfico de setor. E o tipo de informação que ele nos traz é a respeito do estado civil. Quando você bate o olho, assim, você já consegue retirar algumas informações. Por exemplo, o maior pedaço, a maior fatia dessa... Vamos supor se fosse uma pizza. A maior parte dessa pizza, ou desse gráfico, né? Essa parte em cinza escuro, que representa que estado civil? Casado, com 61,2%. Olha a importância de nós sabermos aqui calcular aquela frequência relativa. Nós vamos utilizar para construir esse gráfico de setor. Depois do estilo do estado civil solteiro, qual que dentre essas pessoas, qual que é o outro estado civil que nós temos mais pessoas, né? Depois de casado, o outro estado civil é solteiro, com 22,6%. O outro é o divorciado, com 8,9%, e o outro é viúvo, com 7,3%. E aí, quando nós somarmos o casado, que é 61,2%, mais o solteiro, 22,6%, mais o divorciado, 8,9%, mais o viúvo, que é 7,3%, a soma, então, o total vai corresponder a quanto? 100%. Por isso que quando nós terminávamos de construir aquela tabela, nós voltamos lá e somamos para mostrar para você qual que é, então, aquela frequência relativa. Então, esse é um outro tipo de gráfico que é muito utilizado. Esses gráficos, eles são bem visuais, então você bate o olho, você já consegue extrair informações a respeito daqueles dados que foram apresentados, daquela amostra que foi utilizada, daquela pesquisa que foi realizada. Então, agora, o que nós vamos fazer? Então, nós já vimos como podemos construir uma tabela,
nós já vimos uma outra forma de organização, que é por meio de gráficos, né? Que eles vão auxiliar nessa análise, nessa interpretação dos dados. E agora nós vamos retomar aquela atividade dos filmes e fazer a construção desse gráfico. Então, nós vimos organizando em tabela e, a partir da tabela, construir um gráfico. Vejamos no quadro. Aqui, então, nós temos a tabela completa, né? Com o tipo de filme, a frequência absoluta e a frequência relativa. Agora, nós vamos construir um gráfico de coluna. Então, com o quê? Com quais informações? Nós vamos utilizar as informações da frequência absoluta. Cada coluna vai ser um tipo de filme. Então, a primeira coluna vai ser o filme ação e a frequência absoluta vai ser 5. Como a professora Daiane explicou, a frequência absoluta vai ser o quê? O comprimento, né? A altura do meu retângulo. E quando for o romance, a altura vai ser quanto? 6. E aqui eu vou construir com vocês na câmera de documentos. Então, nós trouxemos aqui um caderno quadriculado. Esse caderno vai auxiliar no momento que tivermos que marcar cada uma daquelas informações. Então, aqui eu tenho um eixo. E aí, eu vou colocar... Primeiro, vamos anotar os números. Então, nós temos ali a frequência absoluta variando de 1 a 6. Então, eu vou colocar essas informações. Aqui nós partimos, então, do 0. Então, aqui eu tenho 1, 2... Então, eu vou trocar de caneta, que eu acho que vai ser melhor. 3, 4, 5, 6... Vou colocar até o 7, ok? Então, ó, coloquei do 1 ao 7. Agora, a gente vai colocar o tipo de filme. O primeiro tipo de filme que nós temos ali é a ação. E a frequência absoluta foi de quanto? Foi de 5. Eu vou pular apenas um espaço para ficar mais claro os retângulos quando eu for desenhar. Então, aqui, eu vou partir dessa horizontal e vou chegar até a altura. Qual que vai ser a altura? O 5. Então, vai ser nessa linha aqui que eu vou marcar a altura do meu gráfico. Por que 5? Porque foram 5 respostas que os amigos... 5 respostas que a Alessandra teve quando foi entrevistar os seus amigos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o tipo de filme? Ação. Ok? Agora, nós vamos para outro tipo de filme, romance. Então, eu vou pular apenas uma coluna para identificar, só para a gente separar. O outro tipo de filme é o romance. O romance, a frequência absoluta é de 6. Então, eu vou fazer a altura do meu retângulo até o número 6, ó. Então, tá aqui o 6, a altura do meu retângulo foi até o 6. Esse tipo de filme é o romance. O outro tipo é a comédia. A gente pode observar que a frequência absoluta da ação e da comédia foi a mesma. Então, a altura desses dois tipos de filme será o quê? A mesma. Então, eu venho, só risquei ali para marcar a altura e venho para completar o meu retângulo. O outro tipo de filme é a animação. Animação, a opção, a frequência absoluta foi de 4. Então, eu venho aqui e marco, né? Então, eu parti do 4 e marquei até que altura o meu retângulo vai. E tracei, então, o meu retângulo. Então, foi ação, romance, comédia. O outro foi animação. E, por último, aventura. Aventura foi apenas uma escolha dos amigos da Alessandra. Então, aqui nós já completamos, então, com o último retângulo. E aqui nós temos o nosso gráfico de coluna completo. Nós trouxemos aqui para você, então, esse gráfico ele foi feito no Excel.
que também traz aquelas informações que eu acabei de complementar com você. Ação 5, romance 6, comédia 5, animação 4 e aventura 1. O outro tipo de gráfico que a gente pode construir também é o gráfico de barras. Lembrando que na altura nós temos cada tipo de filme e o comprimento ele vai até a quantidade de vezes que a minha frequência absoluta ele apareceu, a quantidade de vezes que foi realizada a escolha daquele tipo de filme. E ainda nós podemos ter o gráfico de setor. Foi feita a frequência anteriormente na nossa atividade e aqui nós separamos então, ó, o gráfico de setor com todas as porcentagens de cada tipo de filme. Professora Daiane, quais outras informações nós temos? Bom, os gráficos, além de nos auxiliarem a organizar as informações, então é importante que a gente saiba os tipos de gráfico e como construir esses gráficos. Mas esses gráficos, é importante também que a gente saiba interpretá-los. Pensando nisso, a gente trouxe a seguinte atividade para você. Essa atividade, então, ela tem um texto base que fala sobre a febre amarela. O seguinte, a febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa causada por um arbovírus mantido em ciclos silvestres, em que macacos atuam como hospedeiros, amplificadores e mosquitos dos gêneros Aedes na África e Aemagogos e Sabetes na América. São os transmissores. Então, essa doença ela causa periodicamente surtos isolados ou epidemias de maior ou menor impacto em saúde pública, sendo transmitida ao homem mediante a picada de insetos hematófagos da família Culicidae, em especial dos gêneros que a gente citou acima. E aqui a gente tem que o gráfico, ele apresenta casos notificados de febre amarela com base em informações da Secretaria do Estado da Saúde, SESA, do Espírito Santo. Então, a gente tem aqui um gráfico de colunas que vai trazer aqui quais que são os casos notificados de febre amarela por semana em 2017. Então, com base nesse gráfico, né, a gente quer que você analise, de acordo com o texto e com base no gráfico, você analisar os itens que seguem. O primeiro item fala que a Secretaria do Estado de Saúde ela vem registrando queda nas notificações de casos suspeitos de febre amarela. No segundo, ele traz a informação que o SESA recebeu 343 notificações suspeitas de febre amarela, das quais 73 foram descartadas. E ele fala que essa quantidade descartada ela corresponde a 21,3% das notificações. E por fim, ele traz que o SESA recebeu 343 notificações de suspeita, das quais 33,53% correspondem a casos confirmados. E a informação da questão, né, complementa que isso corresponde a aproximadamente 150 casos. Então, com base no texto base, com base no gráfico, com base nas informações, né, dos itens, nós gostaríamos que você analisasse cada um desses itens, né, e nos dissesse quais desses itens estão corretos, que daqui a pouco a gente retorna para verificar quais são.
Então, com base no gráfico, nós vamos analisar cada um dos itens e verificar qual que é a informação correta. Então, vamos ao quadro. O primeiro fala que a Secretaria do Estado da Saúde, ela vem registrando queda nas notificações dos casos suspeitos de febre amarela, conforme o gráfico. Então, vamos voltar ao gráfico. Observe, né, que há um aumento, mas depois há uma queda, depois tem um ligeiro aumento, mas, no geral, nós temos uma queda nesses casos de suspeita de febre amarela. Então, o primeiro item é um item verdadeiro. No segundo item, fala que o César recebeu 343 notificações de suspeita de febre amarela. Se a gente somar todos os valores que a gente tem aqui de casos de febre amarela, nós vamos chegar a esse resultado de 343. E ele fala que, dos quais 73 notificações elas foram descartadas. Ele fala que esses 73 notificações correspondem a 21,3%. Vamos ver se é isso mesmo. Como que a gente faz essa verificação? Utilizando uma regra de 3, por exemplo. Nós temos, então, que o total de casos é 343. Esse 343 corresponde a quanto? A 100%. E na informação fala que 73 notificações foram descartadas. Então, vamos verificar quanto é, né, essas 73 notificações, que é o valor X. Resolvendo a regra de 3, nós vamos ter 343. X vai ser igual a 73 vezes 100. Nós temos que 343x vai ser igual a 7.300. A gente não quer o valor de um x só, de 343x, a gente quer o valor de um x só. Então, basta que a gente divida de ambos os lados da igualdade. Então, nós vamos ter 7.300 dividido por 343. Nós vamos obter um valor aproximado de 21,30%, que é exatamente isso que foi dado na informação no item 2. Olha, ele falou que 73 casos dessas notificações corresponde a 21,3%. Então, esse item, ele também está correto. Por fim, ele falou que o César recebeu essas 346 notificações, só que das quais 33,53 correspondem a casos confirmados. Ele falou que esses 33,53 correspondem a aproximadamente 150 casos. Vamos realizar o cálculo. Nós temos que 343 casos corresponde a 100%. Só que agora ele nos deu a porcentagem e a gente quer descobrir quantos casos corresponde a essa porcentagem. Ele deu uma porcentagem de 33,53%. Isso corresponde a x. Fazendo a regra de 3, nós vamos ter que 100x é igual a 343 vezes 33,53. Nós vamos ter que 100x é igual a 11.500,79. A gente não quer o valor de 100, e sim de um x. Então, a gente divide de ambos os lados da igualdade. Então, nós vamos dividindo 11.500,79 por 100. Nós vamos obter aproximadamente, né, 115 pessoas. E na informação foi nos falado quanto? Que eram 150 casos. Então, essa informação é uma informação incorreta, essa é uma informação falsa. Assim, quais são as nossas informações corretas? 1 e 2 apenas. Então, esse daqui é a questão correta. Observe que, até o momento, nós vimos formas de organizar os dados, né? Então, nós temos uma quantidade de dados, uma amostra, né? Como a professora destacou já a diferença entre população e amostra. Então, nós temos uma amostra, nós vamos organizar os dados dessa amostra. Quais foram os instrumentos que a gente utilizou até o momento? A gente utilizou a construção de tabelas e os tipos de gráficos, que vão nos auxiliar. Mas nós temos um outro tipo, né, de medida que vai nos auxiliar também a descrever esses dados. Acompanhe no quadro. Então, você sabia que a gente pode utilizar as medidas descritivas para organizar os dados? É o que a professora Aline vai nos contar.
Bom, então como a professora Daiane disse, uma outra forma de organizar os dados é por meio das medidas descritivas. O que essas medidas vão fazer? Elas vão descrever informações, elas vão trazer informações a respeito da amostra que eu tenho, dos dados que eu tenho. Então, eu vou ter informações a respeito da amostra que foi coletada. Um tipo de medida descritiva que nós vamos trabalhar na aula de hoje é a média. Por que eu falo um tipo? Porque nós temos outros tipos de medidas descritivas. Podemos pensar na amostra, na verdade, a gente pode pensar, eu falei da média, a gente pode pensar na média, na mediana, desvio padrão, variância, entre outros tipos de medidas descritivas. Mas hoje nós vamos ver a média. Vamos com mais detalhes no quadro. O que é essa média? A média aritmética, que é representada por x barra, ela é o quê? Ela é a soma de todos os valores observados da variável dividida pelo número total de observações. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma soma de todos aqueles valores que eu tenho e dividir pelo quê? Pelo número total de valores que eu somei. Mas como que é isso, professora? Vamos ver um exemplo que nós trouxemos para você. Então, ó, um produto, ele é acondicionado em lotes, contendo cada um deles 10 unidades. O lote só é aprovado se apresentar um peso superior a 40 quilos. As unidades que compõem o lote X, XY, pesam. Então, eu tenho aqui as 10 unidades desse lote. A primeira unidade pesa 3, a segunda 4, a terceira 3,5, a quarta 5, a quinta 3,5, a sexta 4, a sétima 5, a oitava 5,5, a quarta 4, a nona 4 e a décima 5. Como que eu calculo o peso médio desse produto? Como que eu calculo a média que eu acabei de comentar com vocês? Nós vamos precisar somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores que nós somamos. Então, nós vamos calcular aqui essa média. A média é representada por x barra. O primeiro produto pesa 3, o segundo 4, o terceiro 3,5, o quarto 5, 3,5, 4, o outro 5, o outro 5,5, o outro 4 e o décimo 5. Então, eu vou somar todos esses valores e dividir pelo número de valores que eu somei. Quantos foram? 10. Como que eu sei? Porque são 10 unidades que um lote tem. Fazendo essa soma de todos esses valores, nós vamos ter um x barra de 42,5. E aí, a professora Daiane vai fazer essa divisão para a gente ali na Câmara de Documentos. Então, a professora Aline somou todos os valores, né, e a gente vai dividir, então, 42,5 dividido pelo valor 10. Então, nós vamos ter uma média, né, de peso de 4,25. Bom, então, o que significa ali essa média de 4,25? Quer dizer que é uma média de valores. Se nós fôssemos dividir o mesmo valor para todos aquelas 10 unidades, nós teríamos o quê? 4,25. Mas você observa que nós temos unidades com peso diferente. Uma pesa mais, outra pesa menos. Então, quando nós pensamos na média, nós podemos fazer essa interpretação. Eu posso aí pensar nesse peso médio como sendo aí um peso e que esse peso ele vai variar, como no caso ali ele está variando, e eu posso pensar como uma média, né? Como um peso que está... Posso pensar ele como no centro e esses valores eles podem ser menores ou eles podem ser maiores. Então, para eu calcular a média, eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que eu somei.
Tudo bem? Então, nós fizemos aí um exemplo. E agora nós vamos ter uma atividade que aborda, né, esse conceito que nós acabamos de ver. Vejamos no quadro. Então, a nossa atividade, ela fala que um escritório de arquitetura decidiu fazer uma pesquisa sobre as idades das suas arquitetas. O resultado, ele está apresentado na tabela a seguir. Então, a gente tem aqui a idade das arquitetas, temos arquitetas com 23, a frequência, né, nós temos 2 arquitetas no escritório que têm 23 anos. Com 30 anos, nós temos 3 arquitetas, com 35, nós temos 6 arquitetas e com 41, nós temos 4 arquitetas. E a gente te pergunta qual que é a idade média dessas arquitetas. Daqui a pouco a gente retorna para discutir qual é essa idade. Vamos então calcular essa média. Aqui você precisa ficar atento ao seguinte: a tabela que a gente trouxe, ela tem a frequência. Então, não quer dizer que a idade 30, ela aparece apenas uma vez. Não, ela aparece 2 vezes. Então, a gente tem que somar o 30 2 vezes e não apenas uma. Então, vamos ao quadro para a gente resolver essa atividade. O que eu tô falando? A gente não pode simplesmente somar o 23 com 30, com 35 e 41 e dividir por 4. Não. Quando a gente tem uma tabela que tem essa frequência, é necessário que a gente some 23 quantas vezes? 2 vezes. O 30, quantas vezes nós vamos somar? 3 vezes. O 35, quantas vezes? 6 vezes. O 41, quantas vezes? 4 vezes. Qual que foi a quantidade de idades que nós temos? Quantas funcionárias tem nesse escritório? Nós temos aqui uma frequência de 15. Então, essa é a quantidade, né, é a frequência é a quantidade de mulheres, de arquitetas que tem nesse escritório. Então, para a gente fazer essa conta, vamos a um quadro branco, então, para a gente calcular essa média. Então, aqui nós temos o seguinte: a média, como a professora Aline nos disse, que é o x barra, ela vai ser dada, então, pela multiplicação da idade 23 por 2. Por que eu estou fazendo multiplicação? Ao invés da gente somar o 23 2 vezes, não é o mesmo que a gente fazer 23 vezes 2? Então, eu posso fazer essa substituição. Então, eu vou pegar a idade e multiplicar pela frequência, mais a próxima idade. Qual que é a próxima idade? 30. Então, eu vou pegar a idade e multiplicar pela frequência, que é 3. A próxima idade, mais 35, e vou multiplicar pela frequência, que é 6. Mais a última idade, 41, e vou multiplicar pela frequência, que é 4. E isso eu vou dividir pela quantidade, né, de informações que a gente tem. Quantas foram as idades? A idade foi de 15 pessoas, então nós temos 15 funcionárias. Então vamos fazer essa conta. Então, eu tenho que o nosso x barra vai ser 23 vezes 2, nós vamos ter 46, 30, 46, não 2 como eu escrevi aqui,
30 vezes 3, nós vamos ter 90, mais 35 vezes 6, nós vamos ter 210, mais 41 vezes 4, nós vamos obter 164. Esse valor nós vamos dividir por 15. Então, fazendo essa soma de 46 mais 90 mais 210 mais 164, nós vamos obter um total de 510. Esse valor a gente divide por 15. Fazendo essa divisão de 510 por 15, nós vamos obter uma idade média de 34. Então, essa é a idade média das arquitetas desse escritório. Até o momento, nós vimos uma parte da estatística descritiva, né? Nós vimos como organizar, interpretar os dados. E agora nós vamos ver um pouco da estatística probabilística, né? Que é aquela ideia de que está preocupada, né, com as inferências com as coisas aleatórias, né, com as possibilidades, né? A gente vai estudar as possibilidades de acontecimentos aleatórios, como, por exemplo, ganhar na loteria ou a chance de você ganhar em algum jogo, né? E a professora Aline, para a gente dar início, ela tem algumas informações. Bom, então, como a professora Daiane disse, nós vamos partir de situações. Então, eu tenho aí uma ideia da estatística probabilística. Então, eu estou trabalhando com a probabilidade. Qual é a probabilidade de algo acontecer ou qual é a probabilidade de algo não acontecer? Um exemplo que a gente pode pensar é qual é a probabilidade de chover? Então, assim, com a estatística, a gente pode ter essas informações. Então, partindo dessa ideia que a professora Daiane acabou de apresentar para a gente, dessa ideia das idades dessas arquitetas, a gente tem uma situação problema para que nós possamos interpretar e ver onde que está a probabilidade ou esse assunto de probabilidade nesse exemplo. Vejamos no quadro. O escritório de arquitetura decidiu presentear uma de suas funcionárias com uma viagem para Paris. Qual é a probabilidade de que a funcionária sorteada tenha 23 anos? Lá naquela tabela nós tínhamos algumas idades, 23, 30, 42. E aí, qual que é então essa probabilidade da 41 e 35? Qual é a probabilidade dessa arquiteta ter 23 anos? Para isso, nós precisamos de algumas informações que a professora Daiane vai nos trazer para resolvermos. O conceito de probabilidade, ele também é antigo. Quando que surgiu, né, essa ideia da probabilidade? A probabilidade, ela surgiu justamente para se analisar, para se estudar, né, para se calcular as chances nos jogos de azar. Então, a probabilidade, ela está ligada a essa ideia de cálculo de chances. Mas como que a gente faz esse cálculo? Para a gente calcular, então, qual que é a probabilidade, né, de uma das arquitetas terem 23 anos, aqui a arquiteta que foi sorteada, né, para fazer essa viagem para Paris, nós precisamos saber como calcular a probabilidade. E é isso que nós temos no quadro. Bom, é um número, o que é a probabilidade? É um número que resulta da razão entre o número de casos favoráveis de um evento e o número total de casos possíveis. Então, o que nós temos? Nós temos que ver qual que é o meu caso favorável e qual que é o meu caso possível. Por exemplo, para a gente ganhar na loteria, vamos pensar na Mega Sena, por exemplo. Para a gente ganhar na Mega Sena, a gente tem que acertar de um monte de possibilidades, porque a gente não tem 60 números para escolher 6. Então, essas combinações de 66 são muitas possibilidades. Naquela ideia da probabilidade, qual que é o meu caso favorável? É acertar uma combinação. E qual que é o meu universo, ou seja, quais são todos os casos possíveis? São todas as combinações de 60 com 6 números. Então, a gente faz essa divisão. Casos favoráveis por todos os casos possíveis, conforme nós podemos ver no quadro. Então, aqui nós temos o número de casos favoráveis dividido pelo número de resultados possíveis. Então, a probabilidade de A, ou seja, desse evento acontecer, é o número de elementos de A, ou seja, o número de casos favoráveis, dividido pelo número de elementos do meu universo, ou de todos os resultados possíveis. E uma coisa importante é que a probabilidade, ela varia de 0 a 1, quando a gente está trabalhando com números decimais. Mas é muito comum você ver a probabilidade em porcentagem, então ela vai variar de 0 a 100. Fiz o cálculo de uma probabilidade, deu um número maior que 2, o seu cálculo ele está
equivocado. Então, é importante que você reveja, por quê? A probabilidade, ela varia de 0 a 1. Com isso que nós vimos, nós já temos condições de resolver, de descobrir qual que é a probabilidade da arquiteta sorteada ela ter 23 anos. Acompanhe no quadro. O que nós tínhamos? Nós tínhamos que, quantos eram o total das arquitetas? Quantos eram os casos, todos os casos possíveis? Os casos possíveis eram a quantidade, né, das arquitetas totais que nós tínhamos, que eram 15. E quais são os casos favoráveis? Os casos favoráveis era ter 23 anos. Quantas possibilidades nós tínhamos? 2. Então, qual que é a probabilidade de sortear alguém, né, com 23 anos? Então, vou pôr aqui P de 23, ou seja, P da pessoa ter 23 anos. É 2, que é os meus casos favoráveis, dividido pelo meu total de casos. 2 sobre 15, que isso dá um valor aproximado de 0,1333, né? Mas em porcentagem, basta que a gente multiplique por 100. 13,33%. E a professora Aline agora irá nos mostrar um outro exemplo. Quando nós estamos trabalhando com probabilidade, tem vários outros exemplos que vão aparecer. Quando, por exemplo, estamos trabalhando com dados, com moedas, com cartas de baralho, como, por exemplo, ali a professora Daiane falou da Mega Sena. Quando estamos trabalhando com jogos de azar, é muito comum trabalhar esse conceito da probabilidade. No quadro, nós temos um exemplo do dado. Então, qual que vai ser a probabilidade de sair uma dessas faces? Quantas faces nós temos? Nós temos 6 faces. A face 1, A2, A3, A3, A4, A5 e A6. Então, qual que é o meu espaço amostral? Qual que é a quantidade possível, né, de resultados que eu tenho? Nesse caso, são 6, porque pode sair qualquer uma dessas faces. Mas vamos supor que eu quero que saia a face 1. Qual vai ser a probabilidade de sair a face 1? A probabilidade de sair a face 1 vai ser quanto? 1 em 6. Por quê? Eu tenho 6 opções, mas delas eu tenho apenas uma face, que é a face 1. Por isso aqui nós temos que a probabilidade de sair a face 1 vai ser igual à probabilidade de sair a face 2, A3, A4, A5 e A6. E essa probabilidade é quanto? 1/6. E aí você pode ter essa resposta também em forma de porcentagem, que a probabilidade ela também nos dá essa opção, como a professora Daiane ela apresentou. Aqui, então, agora nós temos uma atividade para você, que diz o seguinte: em uma urna existem 30 bolas, sendo 7 coloridas e o restante preta. Qual vai ser a probabilidade de, ao se retirar uma bola ao acaso, ela seja preta? Então, observe ali, você tem 30 bolas ao todo, 7 é colorida e o restante é preta. Eu quero saber a probabilidade dessa bola ser preta, e a professora Daiane vai trazer informações pra gente. Bom, pra gente encontrar então a probabilidade, eu tenho lá um saquinho com 30 bolas. Eu vou tirar uma bola. Qual que será a probabilidade dessa bola ser preta? A gente precisa analisar qual que são os meus casos favoráveis e qual que é a quantidade de casos que eu tenho como todo. Então vamos ao quadro pra gente resolver. Quais que são todos os nossos casos possíveis? Então todos os nossos casos possíveis são as quantidades de bolas que a gente tem. Quantas são? São 30 bolas. Então, esses são todos os casos possíveis. A gente quer qual que seja a probabilidade da bola ser preta. No problema, nos dá que as bolas coloridas, então, quantas bolas coloridas nós temos? Nós temos 7 bolas coloridas. Então, a gente tem aqui 7 bolas. Mas quantas então são pretas? Se a gente tem um total de 30 bolas e a gente tem 7 coloridas, o restante são as bolas pretas. Então basta que a gente faça 30 menos 7 e nós vamos obter então 23 bolas pretas. Qual que é a probabilidade então de sair bola preta? Quais que são os meus casos possíveis? Quais são os meus casos favoráveis, né? Quantas são as minhas opções de bolas pretas que a gente tem? 23 bolas. Quais que são todos os meus casos possíveis?
30. Então, nós temos aqui a divisão entre 23 por 30, que nós vamos obter aproximadamente 0,77. Multiplicando por 100, nós vamos ter 77%. E se o exercício pedisse que a gente calculasse qual é a quantidade de bolas coloridas? A gente poderia calcular essa quantidade, né, fazendo 7 por 30, ou também a gente poderia utilizar a ideia. Lembre-se que eu falei que a probabilidade total, ela varia de 0 a 1, ou seja, a probabilidade de eu tirar qualquer bola ali daquela urna tem que ser o quanto? 100%. Se eu sei que a probabilidade de tirar bolas pretas é 77, o que me resta? Só me resta bolas coloridas. Então, para a gente descobrir a probabilidade de tirar bolas coloridas, nós podemos fazer 100%, que é o máximo que a minha probabilidade atinge, menos 77%. Nós vamos obter, então, 23, né? Tendo uma probabilidade de 23%. Então, essa é a probabilidade. A gente pode calcular tanto utilizando a ideia de probabilidade, quanto também utilizando a ideia de que a probabilidade, né, total, ou seja, a probabilidade de eu tirar qualquer bola ali daquela urna é 100%. Então, a gente faz 100 menos a quantidade de bolas pretas. E com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Nós vimos a estatística, né, como organizar dados, como também estudar fatos aleatórios na probabilidade, né? Até uma próxima. Então, até uma próxima. Tchau.